Santos. Como um chiclete explodiu o estudante de química? Por que falar ao telefone silenciou a fotógrafa médica? Como uma pausa breve do trabalho matou o pescador? Por que essas pessoas morreram por causa de passatempos inocentes? Há mais maneiras de morrer do que a mente humana é capaz de imaginar. Algumas são repentinas e chocantes. Outras são lentas e metódicas. Mas todas as mortes podem ser explicadas. Mesmo as mais estranhas. As mais estranhas formas de morrer. Konotop, na Ucrânia, 5 de dezembro de 2009. Este era Viktor Petrov. Ele era um estudante de química que havia ido passar as férias em casa. Mas ele não estava se divertindo com os amigos. Viktor relaxava fazendo experimentos com explosivos. Ele era fascinado por coisas que explodiam desde que era criança. Tudo havia começado com revólveres de espoleta e ele já sabia fazer fogos de artifício. Um dos ingredientes essenciais para fazer esses explosivos coloridos é uma substância química chamada clorato de potássio. Ela reage com combustível e corantes para produzir calor e gás que inicia a explosão. Um processo bem conhecido da especialista em explosivos, doutora Jimmy Oxley. O clorato de potássio é um sal energético. Se você estudar os materiais energéticos, vai perceber que não é que eles forneçam muita energia, mas sim que eles fazem isso muito rapidamente. Mãe, para! Precisa estar frio aqui dentro. Para um estudante de química como Viktor, essa era uma substância química incrível para experimentos, além de ser fácil de encontrar. O clorato de potássio é usado para matar ervas daninhas, é usado como desfolhante e apropriado para algumas plantações. Aquele jovem poderia comprar uma garrafa de clorato de potássio sem ter o menor problema. O pó branco parece inofensivo, mas qualquer movimento errado poderia fazer com que ele explodisse. Mesmo uma quantidade pequena do pó é capaz de detonar uma explosão. Victor, tem que comer. Tá, obrigado, mãe, eu já vou. Victor precisava de muita concentração. Uma coisa que ajudava era mascar chicletes. Que ele adorava mergulhar em ácido cítrico. Um pó que age como um intensificador de sabor. Segundo o técnico de alimentos, Ilya Parastis. Tem 2 sabores no cítrico. Tem um sabor azedo e também um sabor levemente amargo. Se você mergulhar o chiclete no ácido cítrico puro, o efeito é intenso. É claro, ele é seguro e encontrado na natureza. Mas ele poderia não ser tão seguro assim num laboratório, porque o ácido cítrico pode ser confundido facilmente com o clorato de potássio. Ele é um pó branco com uma granulação muito fina. Se ele não estiver etiquetado, não poderia distingui-lo sem provar. Victor estava tão concentrado nos experimentos com os fogos de artifício que não percebeu onde havia mergulhado seu chiclete. Até colocá-lo na boca e ter uma sensação estranha. Quando seus dentes morderam o chiclete, o atrito criado produziu gás, que expandiu o pó e explodiu em sua boca.
Ninguém pensaria em um chiclete como uma arma mortal, mas, de algum modo, havia força suficiente ali para detonar o material. E foi por isso que seu maxilar explodiu. Victor Petrie era um estudante ambicioso, com gosto pelos experimentos. Infelizmente, sua última experiência resultou numa estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados norte-americanos promoveram a popularidade da goma de mascar. Eles se presenteavam com chicletes. Em 1994, Susan Williams fez a maior bola de chiclete do mundo. Seu diâmetro era de 59 centímetros. Birmingham, Inglaterra, 25 de julho de 1978. Este era o professor Henry Bedson. Ele era um dos poucos pesquisadores do planeta que ainda trabalhava com o vírus da varíola. Um ano antes, o último caso de varíola conhecido havia surgido na Somália. Logo seria declarada a vitória sobre uma doença que já havia matado centenas de milhões de pessoas. E o homem que encabeçou um programa internacional para erradicá-la foi o Dr. Henderson. Varíola é provavelmente a doença mais grave que já afetou a espécie humana. 3 em cada 10 pacientes morriam. Os programas de vacinação colocaram um fim na doença mortal e nas pesquisas com a varíola. Laboratórios como o de Bedson eram forçados a fechar. O que era um problema, porque ele estava trabalhando com um novo vírus que afetava os animais e se parecia muito com o vírus da varíola. Era um quebra-cabeça. O problema era real. E se havia um reservatório animal do vírus da varíola, o medo era que a doença voltasse a afetar a população humana. Por isso, isolar esse vírus era extremamente importante. Ele tinha apenas 6 meses para descobrir se esses vírus poderiam ser da varíola, o que significava que seu contato era próximo e o trabalho tinha que ser rápido. Ele estava processando vários espécimes. Isso envolvia quebrar o vírus e examinar suas partes. Não é muito comum que os laboratórios centrifuguem tantos espécimes, mas era o que ele estava fazendo. A centrifugação acelera os testes, mas também acarreta riscos. Se um dos tubos quebrasse, o vírus se espalharia pelo local. Mas o Dr. Bedson e seus colegas não se preocupavam com isso. Suas vacinas estavam em dia, o que era muito bom. Porque o vírus havia conseguido fazer uma fuga invisível e estava numa missão atrás de um hospedeiro vulnerável. Partículas virais estavam sendo geradas no laboratório de Bedson. E não escapariam dali de um modo que eles poderiam prever, mas sim pela ventilação. E ninguém podia perceber isso naquele momento. No andar superior, exatamente acima de suas cabeças, estava Janet Parker. Ela era uma fotógrafa médica e passava a maior parte dos seus dias tirando fotos de ossos quebrados e das operações que os reparavam. Era o final do ano contábil. Naquele dia, ela precisava terminar os pedidos de todos os suprimentos necessários para suas fotos. Oi, Sarah, eu tô procurando o melhor preço para um aparelho. Janet não fazia ideia de que, enquanto falava, respirava um dos agentes patogênicos mais mortais do planeta. Do congelado Oceano Ártico. A varíola havia acabado de ser erradicada quando algumas partículas do vírus escaparam de um laboratório de pesquisa.
Elas viajaram pelo sistema de ventilação e acabaram no andar de cima, onde Janet Parker falava ao telefone. Ela não fazia ideia de que estava respirando o vírus. Eu não me lembro de nenhuma outra infecção adquirida em laboratório nos 10, 15 anos anteriores em qualquer laboratório. Portanto, foi um evento bem raro em todos os aspectos. Janet passou semanas sem saber que havia sido infectada. O mais raro no seu caso é que levou muito tempo para que Janet apresentasse os sintomas. Janet teve febre alta e forte dor de cabeça. Olá, querida. Oi, mamãe. Tudo bem com você? Tudo igual. Seguida de urticária, Pobrezinha. que foi diagnosticada erroneamente como uma alergia a remédios. Ninguém achou que poderia ser varíola. As pessoas estavam convencidas de que a varíola não existia mais porque fazia anos que não tinha varíola. Você precisa descansar. Tá legal. Amo você, querida. Mas era. Também te amo. O vírus foi de seu pulmão para os linfonodos e entrou em sua corrente sanguínea. Durante 2 semanas, ele se multiplicou, até que pústulas estranhas começaram a surgir. Eles testaram amostras retiradas de suas pústulas e ficou claro que era varíola. Ela foi rapidamente levada para a quarentena no hospital. Janet estava de quarentena, junto com outra vítima da varíola. Sua mãe. A mamãe está aqui, meu amor. Está tudo bem. Os médicos estão cuidando de você. Elas eram as únicas 2 pessoas do planeta com o vírus. E seus médicos estavam determinados a encontrar a origem. Eles ligaram para o Dr. Bedson, que viu que o vírus era da mesma cepa com que ele vinha trabalhando. Uma descoberta agonizante. O evento recebeu muito destaque nos jornais imediatamente. E as matérias eram muito cruéis com ele e com o laboratório. O Henry era uma pessoa muito sensível. E isso o abalou demais. Bedson escreveu uma nota assumindo toda a responsabilidade. A mãe de Janet sobreviveu. Sua filha não. No dia 11 de setembro de 1978, Janet se tornou a última pessoa a morrer de varíola. Janet passou a vida registrando a história da medicina, sem saber que ela mesma acabaria entrando para a história com uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. A Organização Mundial de Saúde declarou que a varíola foi erradicada em 1980, 2 anos após a morte de Janet Parker. A varíola existe há 3.000 anos, mas não tem nenhum efeito nos animais. A história diz que a costa brasileira guarda um tesouro que pode valer centenas. Queensland, na Austrália, 28 de novembro de 2001. Na Austrália, se você é jovem, durão e quer ganhar dinheiro, vai para os mares. E se quer ganhar muito dinheiro, pode aceitar um trabalho num barco pesqueiro. Este era John Wellington, de 19 anos de idade. Cuidado aí. Era sua primeira vez. E tudo era novidade. As longas horas, Toma cuidado, hein? o trabalho duro e as águas infestadas de tubarões.
Uma coisa que o engenheiro marítimo Alan Gillis conhece muito bem. O trabalho é provavelmente um dos mais perigosos do mundo. Não é raro que alguns desses navios passem 20 horas seguidas em alto mar. Você está num barco relativamente pequeno, no meio do oceano. Eles sabem que correm muitos riscos fazendo esse trabalho. John, o novato a bordo, tinha muito o que aprender. Ei, cuidado, cara. Se você se machucar aqui, vai acabar com o seu dia. Toma cuidado com isso. E muito o que fazer. Toma cuidado. É um trabalho onde você faz tudo. Eles estão ali para fazer o que for necessário. Todos têm que estar em sintonia, garantindo a segurança do navio e da tripulação. E naqueles mares não havia risco maior à segurança do que a aproximação de uma tempestade. O vento é de 150 km por hora. As ondas são de 5,7 metros. Chove muito. Não é um trabalho para um marujo iniciante. Tá muito complicado aqui! Manda o novato lá pra baixo! Era uma batalha para marinheiros veteranos. Naquele momento, a única batalha de John acontecia em seu videogame. Uma ótima maneira de distraí-lo do terror do mar. Tá aumentando! No deck, a tempestade parecia piorar ainda mais. E o barco teria bem mais problemas do que apenas a chuva forte. Havia um vagalhão a caminho. Na hora que você percebe o que é aquela parede de água, já é tarde demais. Ela chega do nada e sua força é imensa. Existem relatos de algumas com 30 metros de altura. O barco bateu de frente com a onda. Ela inundou a cabine lá embaixo e ensopou a extensão elétrica de John. Se você tem uma extensão elétrica ligada exposta à água, a eletricidade vai procurar o caminho de menor resistência. Sem um caminho para o chão, não havia nada para interromper o circuito e cortar a eletricidade. Provavelmente a corrente entrou pelos seus pés molhados e saiu através de suas mãos, naquela mesa de metal. John recebeu uma descarga de 240 volts, gerada por um barco pesqueiro. 240 volts é o dobro do que normalmente usamos nas residências e com certeza faz alguns estragos. Seus colegas tentaram libertá-lo. Mas também recebiam choques. Quando as pessoas tentavam puxá-lo, se tornavam elas mesmas circuitos. A eletricidade travou os músculos do diafragma de John. Ele não conseguia mais respirar. A eletricidade é uma coisa engraçada. Ela não tem moral. Você não tem uma segunda chance com a eletricidade. John Wellington não quis ir para o mar sem seu videogame preferido. E não sabia que, na vida real, sofreria uma estranha forma de morrer. Fatos curiosos. Pescar é o trabalho mais perigoso da América do Norte. O segundo é cortar madeira. A maior onda já registrada tinha 524 metros de altura. Ela foi provocada por um tsunami no litoral do Alasca em 1958. Portanto, se você gosta de passatempos inocentes, lembre-se, o chiclete pode provocar mais do que uma explosão de sabor. Conversar ao telefone pode render mais do que uma informação. E até mesmo um videogame
pode se tornar real demais. O estudante, a fotógrafa e o pescador. Todos eles se ocupavam com passatempos inocentes, sem perceber que eles poderiam levá-los a uma estranha forma de morrer. Versão brasileira DPN Santos.